Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa playlist Filosofia Medieval. E iremos estar falando de mais um padre apologista. Lembre-se, temos os padres apostólicos que conheceram Jesus e, na sequência, os padres apologistas que fazem a defesa do cristianismo. Esses padres se encontram na Antiguidade. Ainda não começou a Idade Média, mas serão muito importantes no pensamento que irá se desenvolver na Idade Média, na assim chamada filosofia cristã ou filosofia medieval. Daí estamos abordando eles aqui e agora. Fiz uma lista de 15 padres apologistas. Este é o 10º desta lista. Iremos falar hoje de Gregório, também conhecido por Gregório de Nazianzo ou Gregório Nazianzeno. Ele é um teólogo e escritor. Ele nasce em 329 e vem a falecer no ano de 389. Além de escritor e teólogo, ele também tem uma formação muito boa na área da retórica. E ele vem a falecer aos 60 anos de idade. Profundo conhecedor da cultura helênica, trouxe parte desta cultura, da cultura helênica, cultura dos filósofos, para a igreja cristã. Ele é um dos responsáveis por trazer parte dessa cultura helênica para dentro do mundo cristão. Ele atuou como bispo em 2 cidades, em Constantinopla e também em Nazianzo. Ele nasceu e morreu também na cidade de Arianzo, perto de Nazianzo, sudoeste da Capadócia, atual Turquia. Pela Igreja Católica Apostólica Romana, ele é considerado santo e é festejado, venerado na data de 2 de janeiro. Junto com Gregório de Nazianzo, junto com Basílio Magno e também com Gregório de Nissa, os 3 são considerados os 3 capadócios. Vocês vão de escutar essa expressão, se estiverem estudando esse período, os 3 capadócios. É os 2 Gregórios mais o Basílio. Sendo que o Gregório de Nazianzo, ele é amigo dos outros 2, e o Basílio e o Gregório de Nissa são irmãos. A obra, o discurso assim bem conhecida do Gregório Nazianzo é contra Juliano. Juliano era o imperador romano da época. É claro que ele vai escrever uma obra contra o imperador depois que o imperador falece, né? O Juliano vem a falecer no ano de 363, então com 31 anos de idade, e esse discurso contra Juliano é escrito entre 364 e 365. Nesta obra há um claro posicionamento político e religioso, onde ele se opõe ao imperador. Claramente ele se opõe ao imperador, mas o imperador já faleceu. E, detalhe, os sucessores de Juliano, eles tiveram uma atitude mais calma, mais tranquila em relação à igreja. Havia uma liberdade maior justamente até para poder escrever um livro que se opunha ao imperador que tinha acabado de falecer. Então, ele se opõe ao imperador com relação a quê? À religião. E as ideias do imperador com relação à religião. Dentre as quais, o Juliano, ele entendia que os cristãos não poderiam ensinar nas escolas, os filósofos gregos não poderiam ensinar a tradição helênica, porque eles não acreditavam naquilo. Que não seria correto para as crianças, para os jovens, aprenderem com pessoas que não acreditavam naquilo que estavam ensinando. Então ele proibia que os professores dos filósofos fossem cristãos. Não poderia ser. É um dos motivos de atrito entre os cristãos.
Então, com relação à religião, temos também, de um lado, a religião cristã e do outro, as religiões tradicionais romanas que estavam presentes ainda, fortemente presentes no Estado romano. E também a questão da realidade cultural, a realidade política da época. Entendo que nesta época histórica não tem como a gente separar, não é cabível separar o discurso político de um lado do discurso religioso. Os dois estão mesclados, estão juntos. E ele há, nessa obra também, de se contrapor. Ele vai contrapor o logos. Lembra, o logos tem o sentido de palavra e de razão lá para os gregos, mas para os cristãos acaba tendo um sentido maior de revelação. A palavra sim, mas a palavra de Deus na revelação na Bíblia. Então esse logos, ele há de se contrapor o logos cristão ao logos grego. E nesta contraposição, ele há de buscar uma união dos cristãos para uma causa comum, que seria a defesa do logos cristão em oposição ao logos grego. Aqui na época havia muitas e muitas divisões entre os cristãos. Aliás, até hoje, né? Até hoje nós temos... um Deus único, então todos acreditam que tem a verdade, então não há um entendimento, mas claro. Então, o seguinte, ele há de falar, o Gregório há de nos dizer que nós não podemos entender qual a essência de Deus. Nós não podemos entender qual a natureza de Deus, mas nós podemos sim saber que Deus existe. Isso nós entendemos. Basta olhar a natureza, a nossa volta, nós percebemos racionalmente, inclusive, que Deus existe. Mas qual a sua natureza e qual a sua essência, não temos como saber. E ele há de falar que existe sim um Deus, mas só um Deus. Mas que esse um único Deus é dividido em 3 pessoas. Estamos falando de quê? Da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, segundo Gregório, Deus é uno. E ao mesmo tempo, ele é trino. Deus é uno e trino. E o Gregório vai ser conhecido, lembrado, pela defesa constante que irá de fazer da Santíssima Trindade. Então, sempre que você for ver alguém falando de Gregório, provavelmente vai fazer uma referência à Santíssima Trindade, já que ele é considerado um grande defensor da Santíssima Trindade dentro da igreja. E ele defende a fé também de Nicéia. No vídeo anterior nós falamos do Concílio Ecumênico de Nicéia, patrocinado pelo imperador Constantino. Pois muito bem, lá ficaram decididas várias questões importantes para a dogmática cristã. E o Gregório há de defender a fé de Nicéia, o que ficou decidido naquele concílio ecumênico, e o que se acreditava no grupo que estava em Nicéia. Então há de defender a fé de Nicéia contra os arianos. Quando ele chega, que há um momento em que Gregório viaja até a cidade de Constantinopla, onde ele chega a assumir o cargo de bispo. Isso ocorre no ano de 379. Quando ele chega lá, ele encontra uma cidade completamente dominada pelos arianos. Todas as igrejas cristãs estavam ocupadas pelos arianos. Ele teve, inclusive, de conseguir um espaço pequeno para montar uma capela, montar uma igrejinha, onde ele começou a falar, fazer os seus discursos. Ocorreu até uma tentativa de assassinato contra ele por parte da oposição, dos arianos, porque ele começou a mudar como as pessoas pensavam ali na cidade. Depois vem o imperador, visita a cidade, há um concílio, e as coisas vão mudando a favor de Gregório e dos que tinham o mesmo entendimento que ele, contrário aos arianos. Quando eu falo em arianos, em arianismo, no século IV, eu estou me referindo a uma pessoa, Ário, que há de fundar esse movimento, o arianismo. E, por base, nós podemos até mais tarde fazer um vídeo sobre esta heresia, mas no momento que se entenda que Ário e os arianos, eles questionavam se Jesus seria Deus. Então, Jesus não é Deus como nós temos o Deus Pai.
Tá? Essa é a principal diferença. Enquanto que Gregório propunha que Deus é um só, mas dividido em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os 3 são Deus. Tá? É um e é 3 ao mesmo tempo. Mas o Filho, Jesus, para os arianos, não é Deus. Então essa aqui seria a principal diferença. Mais tarde nós podemos até nos aprofundar nesta e em algumas outras heresias. Talvez seja interessante. Mas não nesse momento. E lembrando de novo, que apesar de estarmos falando de padres apologistas, de cristianismo e de religião, nossa preocupação aqui é filosofia. A influência que esse pessoal todo terá na filosofia que irá se desenvolver em anos e séculos mais tarde. Tudo bem, gente? Se vocês estão gostando, não esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu comentário. Já, muito obrigado pela presença e até mais!